Nós cantamos aqui, já falamos sobre vencer as tribulações, sobre Deus preparar o caminho da vitória. E deixa eu falar uma coisa. Deus pode não te livrar das aflições, mas Ele pode te livrar na aflição. Deus não livrou os 3 amigos da fornalha. Ele livrou na fornalha. Deus não livrou Daniel da cova dos leões. Ele livrou Daniel na cova dos leões. Deus livrou o povo de Israel, não livrou o povo de Israel do Mar Vermelho, mas no Mar Vermelho. Então pode ser que você esteja passando por aflições, por tribulação. Eu não sei o que você está passando nessa manhã, eu não sei como você chegou aqui nessa manhã, mas Deus é poderoso para te livrar nas aflições, amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado por essa manhã, Senhor, obrigado por até aqui, ó Deus, estar ministrando no nosso coração, ó Pai, o entendimento, ó Deus, de que precisamos buscar cada vez mais a Ti, Senhor. Continua falando ao nosso coração, Pai, através do Teu Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. Chegamos na nossa 5ª semana, queridos, e se a gente reparar no título da nossa série, né, Renovo, tem um subtítulo que é Vida Restaurada pela Palavra de Deus. E aqui, queridos, eu quero aproveitar para trazer 2 avisos bem breves. Primeiro, nossa EBF começa dia 22 de março, agora a turma do primeiro semestre. E se você congrega conosco, se você passou a congregar conosco, se você ainda não participou conosco da nossa EBF, a gente vai estar ali ao final do culto. Eu vou estar lá recebendo vocês, está lá o Léo também. Deixe o seu nome, procura o pastor Rodrigo também. Deixe o seu nome, participe conosco, porque não se trata apenas de estudarmos sobre fundamentos bases da fé cristã, mas também fundamentos bíblicos que nos norteiam como sal da terra também, que servem de base para tudo isso que é produzido aqui também. Então participe conosco, não perca essa oportunidade. Segundo aviso bem breve, uso do celular, queridos. Uso do celular. Eu seria hipócrita de falar que eu não uso o aplicativo da Bíblia no celular e seria hipócrita também de falar que não gosto de tecnologia, porque o sermão está aqui no tablet. Prefiro Bíblia de papel? Prefiro Bíblia de papel. Mas isso é particular de cada um. Mas, se você gosta de usar o aplicativo da Bíblia no celular, durante o culto, em casa, cuidado com as distrações. O pastor Carlos acabou de ministrar a gente agora sobre isso. Cuidado com as distrações. O inimigo o tempo todo tenta nos destruir. E nos destrói também através das distrações. Então, se você gosta de usar o aplicativo da Bíblia no celular, use. Mas use a tecnologia ao seu favor. Não faça da tecnologia o que Jesus fala sobre o dinheiro, sobre mamon. A tecnologia serve para nos servir. Nós não podemos ser escravos de tecnologia. Amém? Então, bora. Agora podemos começar. Então, 5ª semana da nossa série, né? A gente vem sido ministrado através dos salmos, através dessas últimas semanas, os salmistas vêm trazendo para nós uma jornada de conhecimento das Escrituras. Na primeira semana, a gente foi ministrado sobre sermos restaurados, né? A nossa identidade restaurada como ovelhas do bom pastor, que é o nosso Senhor Jesus. Na segunda semana, sobre o descanso para o corpo, descanso para a alma, através do Salmo 62, cura emocional, através do Salmo 34, e na semana passada, pelo Tiago, sobre renovo espiritual, mas muito focado em arrependimento, confissão de pecados, transformação de vida. E nessa semana, o título da nossa mensagem é a certeza do suprimento. Então hoje nós vamos aprender com Davi que Deus cuida daqueles que o buscam, daqueles que nele confiam e esperam. O ano já passou, a gente já está em fevereiro, é 9 de fevereiro, 2024 já passou, com certeza você deve já ter feito a sua lista de planos para esse ano, você já deve ter planejado muita coisa, e só que não existe nada de sobrenatural especial numa virada de ano. O calendário continua. Se nós não
nos transformarmos, se a gente não passar por um processo de transformação, se não mudarmos como pessoas, continua tudo igual. Claro que você pode olhar para o ano passado, para o ano de 2024 ou para os anos anteriores e traçar tudo aquilo que Deus proveu para você, tudo aquilo que Deus abençoou. E isso é importante, a gente lembrar de tudo aquilo que Deus tem feito por nós. É motivo de gratidão. Às vezes você pode falar que, poxa, Daniel, tudo que eu planejei deu tudo errado. Não saiu como eu pretendia, como eu planejei. Mas Deus estava ali. Deus estava com você mesmo quando todas as coisas deram errado. E Ele proveu a vitória. Então Deus estará com você com as coisas dando ruim, não dando certo, ou com tudo dando certo. Porque é Deus que provê todas as coisas. Isso é providência de Deus. Isso é providência divina. Então você pode falar que não foi o seu ano, talvez, mas foi o ano do Senhor. E continuará sendo o ano do Senhor. Amém? Hoje nós vamos aprender com Davi através do Salmo 37. Então, se você puder, já deixa a sua Bíblia aberta no Salmo 37. Só bem breve, o Salmo 37 ele foi escrito por Davi nos seus últimos anos e trata de um testemunho da vida, da experiência de Davi ao longo da vida. Então ele estabelece um contraste também entre a vida do justo e a do injusto. Nele também a gente aprende que existem consequências para as escolhas boas que fazemos, ou ruins. E quando olhamos para o Salmo 37, basicamente a gente consegue dividir ele em 4 partes. Tá? Na primeira parte do Salmo, que vai do versículo 1 a 11, a gente vê Davi nos ensinando que o Senhor é confiável. Que você pode confiar no Senhor, que Ele não vai te decepcionar. Dos versículos 12 a 20, que o Senhor compreende a nossa situação. Deus sabe tudo o que acontece conosco. Ele sabe de tudo, Ele é onisciente. Dos versículos 21 a 31, que o Senhor abençoa o seu povo. Mesmo com situações adversas, o Senhor continua nos abençoando. E do 32 em diante, que Deus julgará definitivamente os perversos. Então acompanhe comigo, a gente vai ler o Salmo 37 até o versículo 26. A gente não vai fazer a exposição completa do texto, mas tem muita coisa boa para a gente aprender aqui. Tá? Eu vou ler do 1 ao 26. Diz assim: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenham inveja dos que praticam a iniquidade. Pois eles dentro em breve definharão como a relva, e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Trama o ímpio contra o justo, e contra ele ringe os dentes. Rir-se-á dele o Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia. Os ímpios arrancam da espada e distendem o arco para abater o pobre e necessitado, para matar os que trilham o reto caminho. A sua espada, porém, lhes traspassará o próprio coração, e os seus arcos serão despedaçados. Mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos o Senhor os sustém. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens, serão aniquilados e se desfarão como fumaça. O ímpio pede emprestado e não paga, o justo, porém, se compadece e dá. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz.
Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e já agora sou velho. Porém, jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Amém. Então a gente entra, queridos, na nossa primeira lição, que é confie no Senhor e faça o bem. Confie no Senhor e faça o bem. A gente pode perceber ao longo desse salmo que Davi ele vai ponderando se os ímpios ou os justos vão desfrutar das bênçãos da terra prometida. O contexto é a terra prometida, a terra que os israelitas haviam conquistado. Então, dentro daquela terra, Davi faz essa ponderação. Quem que vai possuir a terra? Quem que vai herdar a terra? Os ímpios ou os justos? E aí a gente vê ao longo do salmo que ele conclui que a prosperidade dos ímpios será efêmera, temporal, enquanto que o povo de Deus terá uma bênção eterna do Senhor. No versículo 1, diz assim: não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos. Ver a prosperidade dos perversos, ver a prosperidade do homem mau, daquele que a gente fala que não é crente, pode levar alguém à indignação. Especialmente diante de tantas promessas que a gente vê na palavra de Deus, de tantas promessas que a gente vê nas Escrituras, como no Salmo 1, por exemplo. Mas Davi nos chama a não termos inveja dessa falsa prosperidade. Esse é o ponto. Os perversos prosperam às custas do próximo. Tratam negócios de forma ilícita, se corrompem pelo dinheiro, fazem de tudo pelo dinheiro, pelo poder, ganância sem limite, pensando que isso se trata de prosperidade. Mas não podemos ter inveja de pessoas que sobem na vida pisando nos outros. Não podemos ter inveja de pessoas que sobem na vida pisando nos outros. Amém, queridos? Quando afirmamos que toda mensagem precisa ser cristocêntrica, que Cristo precisa ser o centro de toda mensagem, não é só a mensagem que é pregada aqui, mas tudo que está em volta da nossa vida precisa ter Cristo como centro de tudo. O meu trabalho, a forma como eu conduzo os meus negócios, os meus relacionamentos, como eu cuido da minha família, tudo isso precisa ter Cristo no centro de tudo. Não podemos deixar Cristo fora da nossa vida. E quando a gente fala de Cristo no centro da nossa vida, é como a Paula falou no momento dos dízimos e das ofertas. Tudo pertence a Cristo. Nós pertencemos a Cristo. A nossa vida pertence a Cristo. Como nós temos entregado a nossa vida ao Senhor? Na nova aliança, tudo é de Jesus. O seu dinheiro, sua roupa, a sua família, os seus filhos, o seu casamento, o seu trabalho, tudo é do Senhor. Tudo é de Cristo. Amém? No versículo 3, Davi diz, foi até o versículo da nossa promessa, Davi diz assim: confie no Senhor e faça o bem, e assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Paulo também dá um testemunho dele sobre isso. Lá em Atos, no capítulo 20, versículo 33, Paulo diz assim: de ninguém cobicei prata nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do nosso Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Duas coisas Paulo está ensinando aqui. Não ter inveja e fazer o bem, conforme o versículo 3 lá do Salmo 37. Então, nesse versículo 3 em específico, nós vemos tanto a soberania de Deus de nos garantir segurança da sua provisão, mas também a gente vê a responsabilidade humana. A responsabilidade humana no ato de confiar e fazer o bem. É uma condição que o Senhor coloca diante de nós para desfrutarmos dessa segurança. Segurança de uma forma geral, em todas as áreas da nossa vida. Saúde, financeira, casamento, relacionamento, não importa. Só que para que confiemos no Senhor, nós precisamos conhecê-lo. E isso só é possível através de um relacionamento sólido e íntimo com Jesus, que é o nosso único mediador. O único mediador entre nós e o Pai. Jesus nos mostra que só conhecemos o Pai por meio dele, por meio do Filho. Então, quando falamos em conhecer, essa palavra no português pode trazer um pouco de confusão para nós. Por exemplo, eu posso falar que conheço o Léo, que conheci o Léo hoje. Conheço o Léo há 2 anos, há 3 anos, 4 anos.
Só que quando a gente vai para o contexto judaico, da palavra conhecer, a palavra conhecer tem muito mais profundidade. Lá no final do capítulo 1 de Mateus, diz o texto que José não conheceu Maria até que Jesus nascesse. O conheceu ali, a palavra conhecer ali, traz o sentido de relação íntima. O texto deveria ser traduzido como: e José não teve nenhuma relação íntima de amor ou sexual com Maria até Jesus nascer. Então, quando a gente traz a palavra conhecer para o contexto judaico, nós estamos falando de relação íntima. E quando eu falo de conhecer ao Senhor, de conhecimento do Senhor, de conhecer mais ao Senhor, é nesse contexto. De ter uma relação íntima com Jesus. De ter uma relação íntima com o Senhor. Porque conhecer por conhecer, o incrédulo sabe que Deus existe. Muitas vezes a gente tenta provar para o ateu que Deus existe, mas não é desse conhecimento que a Bíblia está falando. É de uma relação íntima com o Senhor. Em Mateus 11, 27, Jesus disse assim: meu Pai me confiou todas as coisas. Ninguém conhece verdadeiramente o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece verdadeiramente o Pai, a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho conhece revelá-lo. Então só podemos conhecer ao Senhor porque Ele nos conheceu primeiro. Amém? Quando confiamos no Senhor e acreditamos que tudo o que precisamos é suprido por Ele, seja na área emocional, financeira, não importa, quer dizer que confiar em Deus é descansar sabendo que tudo está no seu controle. Credo apostólico: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que Deus saiba, sem que seja da vontade do Senhor. Confiar em Deus é crer que através da sua palavra, Ele nos dá todas as instruções que precisamos para viver segundo a sua vontade e fazer o bem, como Davi nos ensina aqui nesse texto. E a vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida, está revelada aqui. Não tem nada de novo para ser revelado. Revelado na palavra dele. Quando a gente fala de vontade de Deus, bem rapidamente, existem 4 vontades que a gente descobre nas Escrituras. Primeiro, vontade preceptiva. Vontade preceptiva diz respeito com mandamento. Os 10 mandamentos: não matarás, não roubarás, não furtarás, ame o seu próximo como a si mesmo. Vontade preceptiva de Deus, os mandamentos de Deus, essa é uma vontade. Tem outra vontade que é a vontade decretiva. Diz respeito aos decretos de Deus, diz respeito à soberania de Deus, aquilo que Ele determinou conforme o conselho da Trindade, conforme o conselho da sua vontade. Tem outra vontade também, que é a vontade secreta. Existem coisas que Deus não revelou, porque Ele não quis revelar. Mas o que Ele revelou serve para cumprirmos a vontade preceptiva dEle, ou seja, os mandamentos. Ser obediente aos mandamentos. Aquilo que Deus não revelou, a gente chama de vontade secreta. Por exemplo, Deus decretou a volta de Jesus. Quando Ele vai voltar? Não sei. Não foi revelado. Mas o que Deus revelou na sua vontade, e essa é a vontade revelada, Ele revelou tudo o que nós precisamos para ter um relacionamento íntimo com Ele e vencer todas as adversidades. Bem, então, a vontade dele, muito clara para nós, explícita na Bíblia, por exemplo, é a nossa santificação. Isso está muito explícito na Bíblia. Um processo de santificação que vai levar a vida inteira. Arrependimento constante, confissão de pecado, tudo isso está explícito na Bíblia. Então, quando você perguntar: ai, Daniel, qual é a vontade de Deus para a minha vida? A resposta está aqui. Amém? Hebreus 1, olha o que o autor de Hebreus diz, no versículo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Jesus é a revelação plena de Deus. O Antigo Testamento era apenas sombra de bens vindouros. Jesus é a revelação plena de tudo que havia no Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento, a Bíblia inteira aponta para Ele. Então só podemos conhecer o Filho através da sua palavra. Só podemos conhecer a Cristo através da palavra que nos foi revelada. Então a gente precisa estar atento a isso. No Deus,
Ele não vai fazer que nem os produtores de Hollywood, que nem a Marvel, e colocar aqui no telão um teaser da sua vida, um trailer da sua vida, para que amanhã, daqui a 3 meses, daqui a 5 meses, daqui a 1 ano, você possa tomar uma decisão sem passar por nenhum tipo de provação, dificuldade ou aflição. As nossas decisões, tudo aquilo que eu decido na minha vida, uma oportunidade de emprego, um negócio, um relacionamento, tudo isso, todas as decisões que nós tomamos, tem que ser baseadas naquilo que Ele nos revelou nas Escrituras. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque senão a gente começa a fazer do Evangelho tarot gospel. E a gente fica procurando por aí alguém que nos revele o que vai acontecer amanhã. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Amém? Então, sempre no início de um ano novo, né? Janeiro parecia que não tinha fim, né? Parecia que tinha 120 dias de janeiro. Parecia que era um outro ano, não acabava nunca. A gente sempre pensa, né, naquilo que nós queremos conquistar, nos objetivos, nos planos. Só que quando vivemos para Deus e confiamos na provisão dele, a nossa motivação precisa estar alinhada em cada objetivo que nós estabelecemos precisa estar alinhado com o coração de Deus. Se a nossa motivação estiver ligada só a nós mesmos, a nossa satisfação, o nosso autocuidado, nós estaremos distantes do caráter de Deus. E isso significa que não estamos sendo transformados por Ele, que não estamos nele. E por muitas vezes, o nosso esforço acaba sendo frustrado. E por nossos objetivos não estarem alinhados com Deus, nós buscamos alguém que nos revele aquilo que nós queremos ouvir. Então pode ser que algo que eu planejei para esse ano não deu certo. Mas será que isso que você planejou estava alinhado com a vontade de Deus? Estava alinhado com aquilo que Deus tem preparado, o propósito que Deus tem reservado para mim e para a sua vida? Será que aquilo que a gente planejou realmente está no centro da vontade de Deus? Como nós estamos traçando os nossos objetivos? Porque a gente precisa sempre lembrar que tudo que a gente faz na nossa vida, tudo que nós planejamos, todas as decisões que nós tomamos, a gente precisa sempre ter a consciência do eterno. Não de algo efêmero, que nem Davi pondera no Salmo. A falsa prosperidade efêmera dos ímpios. Não, é a consciência do eterno. O Paulo Borges Júnior fala muito sobre isso, a consciência do eterno. De tratar a Deus não apenas como um ser divino totalmente poderoso que pode fazer o que eu bem entender, que eu consigo mover o plano espiritual para que esse Deus todo-poderoso faça o que eu quiser. Não, ele é um pai que sabe o que precisamos. Amém? E com isso nós vamos para a nossa segunda lição. A sua ajuda virá do Senhor. O versículo 5 diz assim: entrega seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Aí em algumas traduções pode estar como ajudará ou o mais ele fará. Eu gosto desse o mais ele fará. Sempre buscamos nesses nossos sonhos, os nossos planos, a gente quer viver novas experiências. Mas quantas vezes na busca dessas realizações, desses sonhos que nós planejamos, nós somos pegos pelo nosso egoísmo, a nossa autossuficiência, ganância, soberba. Podemos até alcançar alguns objetivos. Claro, se nós nos esforçarmos, profissionalmente falando, por exemplo, é claro que nós vamos alcançar alguns objetivos, mas perdemos a oportunidade de viver aquilo que Deus havia planejado para nós, porque estamos preocupados só com os nossos próprios planos. Será que não estamos gastando muito esforço em correr atrás de cumprir apenas os objetivos que nós planejamos e realmente confiar na direção e na provisão que Deus tem para a nossa vida? Será que não temos confiado demais na nossa capacidade, nas nossas estratégias e não naquilo que Deus tem para nós? Quando a gente olha aqui para o versículo 5, a gente vê 2 ordens e uma promessa. A primeira ordem é: entrega o seu caminho ao Senhor. Então, por que Davi está falando isso? Porque nós não temos forças para governarmos a nossa própria vida. Nós não temos forças, nem sabedoria, nem discernimento para decidir por nós mesmos o que nós precisamos fazer, para decidir sobre as melhores escolhas. Por isso que nós precisamos entregar tudo nas mãos de Deus. Não é apenas um pedaço da vida, é tudo, como a gente vem reforçando. Em Jesus é tudo, a gente precisa entregar tudo para Ele. Então os planos do Senhor
como a gente vê lá no Antigo Testamento, são muito mais elevados do que os nossos. Então a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então eu preciso entregar toda a minha vida ao Senhor. A segunda ordem é confie nele. Então entregar sem confiar produz ansiedade. Se eu entrego algo não confiando, eu fico ansioso. Vai produzir ansiedade em mim. Só que nós não precisamos estar ansiosos, porque Deus ele é altamente confiável. Ele é fiel para cumprir a palavra, porque ele é o mesmo que redige o contrato e assina por mim e por você. Não sou eu, não é você que assina o contrato. É ele mesmo que assina o contrato. A aliança que ele fez conosco não depende de mim e de você, depende só dele. Foi ele que estabeleceu a aliança conosco, não nós que estabelecemos algum tipo de aliança com ele. Amém? Então, a gente vê também a promessa, que o mais ele fará. Então, o mesmo Deus que nos ordena em sua palavra entregarmos a ele os nossos cuidados e confiarmos nele, agora é o mesmo Deus que nos garante todas as coisas. O autor do contrato e o que assina o contrato por nós. Amém? Tiago, lá no capítulo 4, se você puder abrir a sua Bíblia, capítulo 4, versículos de 13 a 16. Abre lá em Tiago. Tomando um pouquinho de água para falar por umas 3h30. Calma, todo mundo vai almoçar, fiquem em paz. Tiago, capítulo 4, irmão de Jesus, a partir do versículo 13, diz assim: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã, iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. No entanto, vocês se orgulham das suas pretensões. Todo orgulho como esse é maligno. Então é fato que nós queremos realmente ter as rédeas nas mãos. Nós queremos ter o controle de tudo. Por isso que a gente reluta. Por isso que nós relutamos em entregar o nosso caminho ao Senhor. Nós queremos ter o controle da situação. E aí, quando perdemos o controle da situação, não é porque nós decidimos errado ou porque nós fracassamos. A gente joga a responsabilidade para Deus. Nós jogamos e transferimos a responsabilidade dos nossos atos para Deus. Ele vira o culpado. Mas sabe o que Tiago nos ensina aqui nesse texto? Ele está repreendendo os orgulhosos. Ou seja, todos aqueles que estavam considerando de modo arrogante a soberania divina e preferiam viver a vida e fazer planos por si próprio, né? Sem deixar o futuro, né? Colocando o futuro, sem colocar o futuro nas mãos de Deus, sem considerar a providência de Deus, sem considerar Deus no controle de tudo. Então a verdadeira felicidade, ela não está nas coisas que Deus nos dá, mas no próprio Deus. É claro que nós conhecemos também a Deus pelas coisas que ele faz, pelas suas obras, as obras da criação, o plano da redenção, o sacrifício na cruz. Nós conhecemos a Deus e ele se revela também através das suas obras. Ele se revela também através daquilo que ele se faz, daquilo que ele faz. Mas o ponto é que o meu relacionamento com Deus não é baseado somente naquilo que ele faz, mas naquilo que ele é. Eu não posso tratar Deus como um balcão de supermercado, onde todo dia eu vou lá e puxo uma bênção. Vou lá, puxo outra. Deus não é isso. Então, quando confiamos em Deus, ele tira os nossos olhos de nós mesmos, das nossas fraquezas, da enormidade do problema, e aí colocamos os olhos naquele que é onipotente. Colocamos os olhos no Senhor, que aí sim, ele sim tem o controle de todas as circunstâncias. Ele sim tem o controle de todas as coisas. Então, quando Deus fizer algo por mim, e ele faz o tempo todo, não foi para atender a um pedido egoísta, né, na gôndola ali do supermercado, mas para que através de mim, o restante da família também receba o que ele fez por mim. Amém? Não se trata de egoísmo. Nós vivemos para ele. Em Jesus, nós temos responsabilidade como filhos. Não são só pedidos egoístas. Não são só pedidos de uma criança mimada. Nós temos uma missão.
Qual foi a missão que Jesus deixou para nós? Mateus 28, grande comissão. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, ensinando tudo aquilo que eu vos ensinei. Em Atos 1, no versículo 8, ele diz algo parecido. Mas receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Essa é a nossa missão. E Paulo se orgulha disso. Lá em Atos capítulo 20, versículo 24, ele diz assim, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então nós não temos outra missão. Nós fomos chamados como filhos do Altíssimo para darmos a vida por esse evangelho. Ser testemunha, o verdadeiro significado da palavra testemunha é mártir. É dar a vida. É dar a vida evangelizando. É dar a vida fazendo novos discípulos. É dar a vida ensinando o que Deus revelou para a gente na palavra dele. É testemunhando aquilo que Deus tem feito através das nossas vidas. Essa é a nossa missão. Aqui ainda nessa segunda lição, nos versículos 18 e 19, Davi diz que o Senhor cuida da vida dos íntegros e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade não ficarão decepcionados. Em dias de fome, desfrutarão fartura. Na semana passada a gente foi ministrado pelo Tiago sobre isso, sobre integridade, a integridade verdadeira. O que é ser íntegro? O que Davi está falando com ser íntegro aqui nesse texto? Não é aquele que não peca, mas aquele que possui uma integridade moral. Aquele que obedece os mandamentos do Senhor. Se você for lá para 1 Reis capítulo 9, você vai ver Deus fazendo essa promessa para Salomão, fazendo uma condição ali com Salomão, que se ele fosse íntegro como o pai dele, o trono seria confirmado. A gente sabe o que aconteceu com Salomão e alguns probleminhas que aconteceram com ele lá, não é esse o ponto. Mas é desse tipo de integridade que Davi está nos ensinando, amém? Então, aqui o íntegro é aquele que obedece à vontade preceptiva de Deus. Então, quando eu sou íntegro, eu estou obedecendo à vontade de Deus em cumprir os mandamentos dele. Amém? Mas, não de forma legalista, não de forma normativa. Nós não somos justificados pela lei. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Nós somos justificados pela fé, através da fé. Era assim no Antigo Testamento, permanece no Novo. Permanece. Sempre foi através da fé. Sempre foi por fé. Lutero, quando estoura a Reforma Protestante, tem aquele boom da Reforma Protestante, um dos textos básicos de Lutero foi Romanos 1,17. E o justo viverá pela fé. De onde Paulo tirou o justo viverá pela fé? Lá de Abacuque, capítulo 2. Então, lá no Antigo Testamento, já era por fé. Abraão era o pai da fé e foi justificado através da fé. Amém? Então, quando eu obedeço aos mandamentos do Senhor, eu estou obedecendo não de forma legalista, não debaixo da lei. Porque, meu amigo, se você obedecer debaixo da lei, você vai ser punido pela lei. Aí sim você vai ser julgado por tudo que está ali na lei. E nós temos um advogado diante de Deus, nós temos um paráclito diante de Deus, que é o nosso único mediador, que é Jesus Cristo, o Senhor. Amém? Então não trate os mandamentos de Deus, não trate a palavra dele de forma legalista. Amém? Porque é o Espírito Santo que vai nos conduzir a cumprir a vontade dele, a obedecer os mandamentos dele. Nesse processo de santificação que vai levar a vida inteira, até quando você tiver os seus 100 aninhos de idade, o vô da Maria logo vai completar 100 anos, viveu bem. Então, até os 100 anos de idade, santificação. É a vida inteira. Amém? E nós chegamos à nossa terceira lição, que em Deus há toda provisão. Lá no versículo 25 e 26 do Salmo 37, Davi fala assim, já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado nem seus filhos mendigando o pão. Ele é sempre generoso e empresta como boa vontade. Seus filhos serão abençoados. Nessa parte do Salmo, Davi reflete sobre a providência de Deus, sobre a providência divina. E ele encoraja os leitores a viverem com confiança
na provisão de Deus. E não apenas isso, mas que os justos também serão conhecidos por seus atos de generosidade. Então existe aqui um destaque no cuidado de Deus com o seu povo. E Davi retrata a experiência dele de vida. Ele viu isso ao longo dos anos. E ele relata que desde jovem até a sua velhice, nunca viu um justo permanecer desamparado. Então, com toda a sua experiência, Davi afirma que o justo sempre será abençoado. Sempre será abençoado por Deus. Mas para quê? Para reter? Não, para repartir. Porque no versículo 26 ele fala, ele é sempre generoso e empresta com boa vontade. Há uma condição aqui. Quando Davi fala que o justo, né, que ele nunca viu o justo desamparado e nem os seus filhos mendigando pão, isso não pode servir de base para o que a gente ouve por aí, por exemplo, que é muito conhecido como teologia da prosperidade. Não é disso que Davi está falando aqui. Eu não sou abençoado apenas para enriquecimento próprio. Eu não sou abençoado apenas por isso, mas eu sou abençoado para que eu possa repartir. É isso que Davi está falando lá no versículo 26. Mas nós podemos passar por aflições, nós podemos passar por dificuldades, mas Davi deixa muito claro nesse salmo que Deus sempre abençoará os justos. Em nós, queridos, existe um rio de água viva. E esse rio de água viva precisa fluir e precisa jorrar, precisa atingir aqueles que estão à nossa volta. Claro que isso passa pelo testemunho, claro que isso passa pelo ensino, pela evangelização, por testemunhar aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, mas também passa por atos de generosidade. Não só financeiro, mas também gastando o seu tempo com alguém. Gastando o nosso tempo com alguém. Isso também é generosidade. Lá em Mateus 6:26, lá no Sermão do Monte, Jesus, a gente usa muito esse texto, principalmente quando a gente vai falar de contribuições. Observem as aves do céu. Não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial de vocês as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas? Lembram da nossa série Convertidamente? A gente falou muito sobre ansiedade. A gente falou sobre medo, ansiedade, inveja, né? Todas aquelas emoções. Mas falando de ansiedade, propriamente dito, Charles Spurgeon diz assim: a ansiedade não esvazia o amanhã dos seus problemas, mas esvazia o hoje da sua paz. Não é à toa que Jesus, quando ensina pra gente o Pai Nosso, ele ensina que nós devemos orar pelo pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia nos dá hoje é uma referência direta ao maná que era entregue no deserto. Nós conhecemos a história. O maná era entregue, o povo recolhia, só que ele não podia recolher para o dia seguinte, porque apodrecia. Então tinha um ensino pedagógico ali de que nós devíamos nos preocupar com o sustento diário, com a provisão diária. Não é amanhã, não é a provisão da semana que vem, não é a provisão do mês que vem, não é o pão nosso do ano que vem. É o pão nosso de hoje, é a provisão de hoje. Também nos ensina sobre luxo versus necessidade. Não é um pedido egoísta. Preste atenção, não é um pedido egoísta. Eu não estou pedindo o pão meu de cada dia. Eu estou pedindo o pão nosso de cada dia. Então, se eu oro Pai Nosso, Ele é meu Pai, seu Pai, Ele é nosso Pai. Então, o pedido que eu estou fazendo ao nosso Pai, pedindo o nosso pão, não é apenas para mim. Não é apenas para que eu acumule de forma avarenta e gananciosa, mas para que eu reparta, para que eu seja generoso. Deus, Ele supre as nossas necessidades diárias, não a nossa ganância insaciável. Deus supre as nossas necessidades. O que Deus cria, Deus sustenta, queridos. Deus não criou todas as coisas. Deus não criou todas as coisas, deu uma corda nas leis da natureza, sentou no banco de balanço e agora descansa. Deus criou todas as coisas e continua sustentando. Ele governa toda a criação. Todos aqui, eu acho que a maioria lembra da história de Josué quando o sol e a lua pararam. Lá no capítulo 10 de Josué,
tem esse relato. E a Bíblia nos conta que não houve dia como aquele. Não houve dia como aquele. Josué clama, porque ele tinha que vencer uma batalha contra os amorreus, e Deus para o sol e a lua. Mas, como a gente não fugiu da escola, a gente sabe que não foi o sol e a lua que pararam. Porque é a terra que gira em volta do sol. Então o que parou? A terra. Mas se para só a terra, eu quebro com todo o sistema de rotação do sistema solar. Certo? Então o que Deus fez? Ele parou só a terra? Não, ele parou o universo. Ele parou o sistema solar para que Josué vencesse aquela batalha. Então o que eu tenho para dizer agora sobre isso? O que eu tenho para falar para você? E serve também para o meu coração. O mesmo Deus que parou o universo para que Josué vencesse uma batalha é o mesmo Deus que alimenta as aves do céu, que veste os lírios do campo, e é o mesmo Deus que habita em mim e você. Se ele foi poderoso o suficiente para parar o universo, para que Josué vencesse uma batalha, como que pode ele alimentar as aves do céu e não nos alimentar? E não prover tudo aquilo que precisamos? Amém? Deus tem o controle da criação, ele governa a criação, isso é providência de Deus. Ele não está longe, ele está perto. A gente foi ministrado muito sobre isso, Deus está aqui, o Espírito Santo está em nós. Então ele está perto, é um Deus que criou todas as coisas, poderoso o suficiente para se revelar como Pai a nós através de Jesus. Esse é o nosso Deus que habita em nós, através do Espírito Santo. Lá no versículo 4 do Salmo 37, Davi fala assim, deleite-se no Senhor e busca ao Senhor, e ele atenderá aos desejos do seu coração. Então, o que é buscar e se deleitar no Senhor? É o Salmo 1, é o primeiro mandamento. A gente precisa buscar o Senhor, reverenciar o Senhor, adorar o Senhor, amar Ele acima de todas as coisas, honrá-lo, se entristecer quando Ele é ofendido. Nós precisamos adorar esse Deus. Em obediência, em louvor, em agradecimento. Precisamos buscar a Deus de todo o coração. E aí, os desejos do nosso coração não podem ser egoístas. Pois o pão é nosso. Em Filipenses 4, Paulo diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Olha a ligação com o versículo 4 do Salmo. Então, o que Paulo está nos revelando aqui é que os desejos do nosso coração e a nossa mente vão estar guardados em Cristo Jesus. Os nossos desejos vão estar alinhados com Deus. E as nossas petições, as nossas súplicas não serão gananciosas, não serão egoístas. Tim Keller disse assim, para a maioria de nós, Deus não se tornou nossa felicidade. Por isso oramos para conseguir as coisas, não para conhecê-lo melhor. Como tem sido a nossa oração? Tem sido apenas de petições ou para conhecê-lo melhor? E aqui, querido, só deixar algumas, para concluir, só para deixar algumas perguntas que é importante a gente fazer quando a gente planeja as coisas, como a gente tem planejado o ano, para que a gente possa refletir sobre tudo que a gente aprendeu, não só hoje, mas também ao longo da série como um todo. Primeiro, quando você planejou esse ano, quando você listou os seus objetivos, você buscou ao Senhor através da sua palavra? Em oração? Buscou entender o que Ele quer fazer na sua vida e através da sua vida? A segunda pergunta que você pode fazer, você alinhou as suas motivações com o coração de Deus? Com a vontade dEle revelada nas Escrituras? Terceiro, você tem lembrado de estar debaixo da direção do Senhor para ter uma vida que tenha propósito e sentido? E a última pergunta que você pode fazer, na sua lista de objetivos para esse ano, você planejou dedicar-se a uma disciplina diária de oração e leitura das Escrituras de forma contínua? O famoso devocional, só cuidado com o devocional, mas o famoso devocional. Você tem dedicado esse tempo diariamente? Nos seus planos, na sua lista de objetivos, tem lá, não, esse ano eu vou fazer BF, esse ano eu vou fazer escola de liderança, esse ano eu vou buscar algum curso de teologia, sei lá.
Tem alguma coisa na sua lista de objetivos para esse ano, para se aprofundar mais e conhecer mais a esse Deus? São perguntas simples, queridos, mas são perguntas que nos ajudam a nortear, a viver e experimentar do amor de Deus e do cuidado da provisão dele. Então, indiferente do que você planejou para o seu ano, que você tem planejado para a sua vida, dedique-se à oração, dedique-se à leitura da palavra de Deus, invista seu tempo, invista o seu dia nesse propósito, e Deus vai te recompensar. Ele recompensa, no secreto ele te recompensa. Amém? Segundo Lutero, tem 3 coisas que nos levam a conhecer a Deus: a Bíblia, a oração e a dor, ou as provações, né? Então, dedique um tempo em oração, em leitura diária da palavra de Deus, para que você possa conhecer mais esse Deus. Não apenas conhecer o que ele fez, não apenas conhecer ele, os seus atributos, que ele é onipotente, que ele é onisciente, isso nós sabemos, mas conhecê-lo de forma íntima, porque ele quebrou uma relação de inimizade que havia entre nós e ele. E por conta dele ter quebrado essa relação de inimizade, agora somos amigos de Deus. Somos irmãos mais novos do unigênito do Pai. Fomos adotados como filhos do Altíssimo. Então agora podemos ter uma relação íntima com o Senhor, mas sem oração, sem disciplina espiritual, sem oração, sem Bíblia, sem comunhão, sem mesa. Não tem como conhecer mais a Deus. Amém? Fique de pé do seu lugar. Pastor Rodrigo, por favor.